Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Continuando o vídeo que fala a respeito de não apagar o espírito. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Não apaguem o espírito. E lá eu estava, vou prosseguir onde eu parei. Falando de Adão e Eva, que aqui no capítulo 3 eu li novamente, verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, aconselho que você veja um outro vídeo para que você entenda isso. Eles estavam nus e cobriram com folhas de figueira. Eu estou sempre aqui no canal procurando levar a mensagem para o sentido espiritual, porque toda a palavra do Senhor é única e ela se alinha no propósito perfeito do Criador. Então, quanto mais conhecimento da palavra e outros conhecimentos com a ótica bíblia, conhecimento, discernimento da palavra do Senhor, podemos filtrar e abranger o conhecimento no que diz respeito à questão da humanidade. Então, eu estou aqui falando a respeito do espírito, não apague o espírito, e com esse vídeo e o anterior, vai ficar bem claro as maneiras que se apaga esse espírito. Quanto mais distante da palavra, quanto menos conhecimento, mais se apaga o espírito. Por quê? Porque o espírito e a carne guerreiam, é uma luta constantemente. E só com discernimento de princípios da vontade do Criador é que podemos manter o espírito com E maiúsculo aceso. E somos compostos de carne, alma e espírito. O que nos difere dos animais é a questão da alma. Eles têm fôlego de vida como nós temos fôlego de vida. É claro, o corpo é diferente, mas eles têm o fôlego de vida. E como diz aqui em Eclesiastes, capítulo 3, versos 20. Vou ler o 19, a partir do 19. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os guarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó retornarão. Porque o nosso corpo, tudo que se encontra, a questão dos minerais, nosso corpo tem as mesmas composições. E os animais têm o mesmo destino que a humanidade aqui, porque está falando a respeito do corpo, da matéria. É o mesmo destino. Temos o diferencial, o espírito e a alma, né? Embora aqui continue dizendo, quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Aqui não vai falar de alma, fala do fôlego. E, claro, a alma, os nossos olhos é a janela da alma. A palavra do Senhor fala que todas as almas me pertencem. Então, se aprofundar nesses conhecimentos nos possibilita a ver que a palavra do Senhor fala sobre todos os conhecimentos que precisamos ter. E é presente a questão das ciências humanas, química, biologia,
é muito claro, porque conseguimos com o conhecimento da palavra do Senhor e outros conhecimentos entender que a palavra do Senhor, ela se revela, ela é um presente para nós. Então, aqui voltando na questão de Adão, quando os olhos dele se abriram, abriram para quê? Para o conhecimento. Eles estavam em uma outra, em um outro, como é que eu posso colocar aqui? Porque o jardim do Éden, ele, na minha compreensão, é colocado como perfeição. É aquilo que o Senhor nos promete, que viver numa terra transformada onde não haverá nenhum tipo de sofrimento, nada do que existe hoje, que leva o homem à morte, à decadência, existirá. Então será um ambiente perfeito. Então era um ambiente diferenciado. Por isso houve a necessidade, e vou continuar lendo aqui, a partir do versos 22 do capítulo 3 de Gênesis, diz: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e a coma, e viva para sempre. Por quê? Como eu falei no vídeo anterior, Noé, depois do dilúvio, ele tinha 450 anos. Ele morreu, o tempo de vida de Noé foram 950 anos. Ou seja, existia uma longevidade. Por conta de manter o espírito sempre aceso. E agora, no tempo em graça, o tempo, não tem como eu colocar tudo aqui. Mas é muito interessante essa questão da idade, essa questão do tempo, da longevidade. É muito interessante tudo isso. Mas e hoje? Tempo em graça, onde cremos no Filho, estamos à expectativa da vinda dele para tornar tudo perfeito. Por que que não vivemos? Porque lá em Gênesis 6, o Senhor decretou. Ele colocou algo como decreto que serviria para todos. Ó, em versos 3 do capítulo 6 de Gênesis. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Quem tem a promessa de vida eterna, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas quem está comendo desse conhecimento que Adão e Eva comeram, eles comeram ali, num momento, num determinado momento, eles não continuaram comendo. Eles foram para viver, para se alimentar do seu próprio suor. O Criador colocou ali algumas questões por conta da desobediência e foi continuando a procriar e temos aí, né, o resultado, a humanidade toda. Mas eles estavam em um outro plano, em um outro ambiente, contato diário com o Criador, sem temor de mal. Então eu entendo, resumindo, que essa é uma promessa para aqueles que creem. E quando tivermos o corpo incorruptível, como está escrito nos evangelhos, viveremos o que vivia Adão e Eva. Hoje, com muito cuidado do corpo, da saúde, se vivem bem até certa idade. Mas chegando aos 70, já não é mais a mesma coisa. E a maioria dos casos é enfado e cansaço. 120 anos, o Senhor decretou para todos, independente da questão do espírito aceso. Mas a nossa promessa, a nossa felicidade de quem crê é que viveremos eternamente. Voltando para esse plano, para esse ambiente o qual vivia Adão e Eva. E depois, comprovado aqui pela leitura, Adão, 950 anos. E pelos relatos se mostra que existia sim uma longevidade, existia um vigor. Hoje
o mais uma pessoa alcança, pode alcançar tataraneto, bem velhinho, mas é mais comum bisnetos. Então é preciso a gente se atentar a essas questões, porque está tudo voltado para profecias que estão se cumprindo, como eu li lá em Apocalipse. Eu li não, eu falei, mas eu vou ler aqui. Eu falei sobre o dar fôlego, a besta. Vocês assistem o outro canal, porque eu vou ler outra passagem aqui. Que corremos o risco, claro, se estão no crescimento, crescendo na graça e no conhecimento, ótimo, maravilha. Mas é preciso pedir sabedoria ao Criador para entendermos a palavra do modo também espiritual. Então aqui no capítulo 17 de Apocalipse, vai falar a respeito da mulher montada na besta. Mulher representa a igreja. E eu falei lá no primeiro vídeo que é um assunto extenso. Quando a gente entende, é como se abríssemos a porta. Então vem um monte de compreensão das mensagens que a gente tem o hábito de ler, às vezes ouvir de outros irmãos várias interpretações, mas a palavra ela é clara. Devemos nos atentar para a mensagem espiritual que a letra quer nos passar. Não vou ler, mas vocês leiam, eu li aqui, vou falar a respeito. Então, esse capítulo 17 vai falar da mulher montada na besta, vai falar de um mistério, a Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Então, entenda isso no geral, no contexto geral. De uma comida que foi oferecida desde do Éden, de conhecimento do bem e do mal. Quando temos o espírito aceso, discernimos o que é do bem, andamos na linha reta, de acordo aos preceitos da palavra do Senhor, com a esperança de que Yeshua retornará e ele tornará tudo novo para que possamos viver como vivia Adão e Eva, como viveu Noé na longevidade dos seus anos de vida. Teremos promessas de que um jovem, como diz Isaías, um jovem, se morrer com 100 anos, morrerá jovem, mas será considerado maldito. Por quê? Porque as pessoas vão ter longevidade, não vão envelhecer. E esse é o conhecimento que é ocultado, que não é colocado para todas as pessoas. Por quê? Porque se um grande número vivesse com essa consciência, a palavra seria respeitada. Teríamos um outro conceito de vida, de mundo, né? Não dá para abordar todos os assuntos, mas perceba como fica muito claro. Então aqui fala de mistério, de Babilônia. Por que mistério? Porque para quem não é espiritual é um mistério. Mas para quem discerne todas as coisas, como diz em 1 Coríntios, quem tem a mente de Yeshua, a mente de Cristo, discerne todas as coisas. E por que o grande número ainda sofre? Por causa que meu povo sofre, meu povo sofre por falta de conhecimento. Os sacerdotes ocultam conhecimento porque nem eles às vezes têm. Mas o problema aqui é que tá falando, ó, a mulher montada na besta, ou seja, uma profecia que está acontecendo, essa coisa de acordos com aquilo que não é santo, com aquilo que tem aparência de santidade, mas não é santo. Porque tudo que é santo nos leva à palavra do Criador, leva à exposição da palavra. Se a palavra não está sendo exposta, não é santo. É enganador, é engano. Percebe? Mas a carne, ela se habitua muito bem à questão do engano, da mentira. E até que a pessoa é transformada, é liberta para compreender a letra espiritualmente e aceitar a palavra do Criador como verdadeira, a partir do momento que compreendemos, porque também é colocado um véu quando é lido Moisés, também tem um espírito de atordoamento, como diz o Romanos, do povo, porque ainda estão nas práticas de idolatria, e o espírito com E maiúsculo é santíssimo, é o espírito do nosso Pai. Então ele não vai fazer morada em casa com a lâmpada apagada.
Ele não vai fazer morada com aqueles que dormem facilmente e deixam sua lamparina apagada como as 5 insensatas. Mas o perigo agora que a gente está vendo é que as 5 prudentes estão dormindo junto com as insensatas. Serão despertadas no último momento. Mas você não precisa ser despertado só no último momento. Você pode ser despertado agora, já, para a honra e glória do Senhor, em nome de Yeshua. Estamos vivendo em tempos finais, palavras se cumprindo, acordos de paz. Quando disserem paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição. Diz lá em Mateus 24, 25, que se possível enganaria até os eleitos. Mas não é possível, por quê? Porque o Espírito vivo nos alerta, nos chama à coerência ao que está se cumprindo nos últimos tempos. Mas o Senhor fala que o tempo seria abreviado por causa dos eleitos, porque não tem como suportar tamanhas enganações e você não poder fazer nada porque as pessoas não ouvem. As pessoas estão muito envolvidas porque são questões de premiação, são questões de remunerações, as pessoas recebem. Então é mais fácil aceitar o engano do que ser despertado e ser uma diferença como Daniel, que recusou os manjares. Eu tenho colocado vídeos aí, tudo que eu falo, gente, é sequência. Eu novamente volto a dizer, dá ai, enrolou aqui a língua, perdão. Relevância ao canal, curtem, compartilhem e assista desde o primeiro vídeo, vocês serão edificados. Que o Criador revele a letra. Eu sou edificado todos os dias, louvado seja o Criador. Pela revelação, e não tem nada mais precioso do que entender a palavra do Senhor. E aqui no capítulo 18 de Apocalipse, vai falar da queda da Babilônia. Gente, até quem não se mostra religioso, sabe que Babilônia representa as cidades. Babilônia representa tudo que é voltado para a promiscuidade, para a perdição. Resumindo, né? Para a perdição. É Babilônia. Que Babilônia é contrário do Éden, louvado seja o Senhor. Babilônia é uma coisa, o Éden é outra. Então você quer viver no Éden, futuro, essa terra transformada? Sai dela, povo meu. De onde? Da Babilônia. Daqueles que adquirem o engano, conhecendo o caminho, a verdade, mas suprimem em favor da mentira. Suprimem a verdade em favor da mentira. Então fica muito claro, quando entendemos de modo espiritual, a queda da grande Babilônia acontecerá. Aqui no versos 3 diz, eu vou ler a partir do 2. E ele bradou com voz poderosa, caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e entro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam, todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. De que modo que eles enriquecem? Com a extração de minérios. Enquanto o povo que é habitante dos locais onde tem esses minérios, nosso país, o Brasil, é riquíssimo, não usufrui, mas um número usufrui dessas riquezas. E o povo, mas isso não quer dizer que é algo que a gente deve ter um pesar, não. Aqueles que não desfrutam da ganância do homem, louve ao Criador, dê graças a Ele todo o tempo, porque, como eu disse no vídeo anterior, serão destruídos os que destroem a terra. O que falta acontecer é só isso, gente. É o povo ímpio, impuro, ser destruído. Veja o que diz aqui, que eu acabei de ler. Caiu, caiu a grande Babilônia.
Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Por quê? Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Não podemos colocar aqui Babilônia como um lugar específico, uma cidade específica que aconteceu lá tantos anos lá atrás. Todas as nações beberam acordos. A prostituição, o vinho, a embriaguez é a mistura do que fora dito como ordenanças. Claro, é perpétuo, mas a questão cerimonial da cerimonial e questão mosaica também que era colocado lá atrás, as pessoas repetem. Claro, não tem como ser do mesmo modo, mas as pessoas entendem que precisam buscar o Senhor através de instituições religiosas. Um engano terrível, porque são empresas, são células com cunho, com objetivos mais que manter um certo povo que engana no poder do que libertar. O que liberta é o conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A palavra do Senhor. Quem é a palavra? Yeshua. A palavra do Criador exposta é que nos liberta. Percebeu que ela não é explorada, que ela não é exposta, então você não está sendo nutrido, alimentado com a verdade. Percebe que a palavra é uma só? Mas esse poder que impera, o poder do engano, ele cairá, ele será destruído. E vou ler aqui, ver se dá tempo. Eclesiastes, que é um livro maravilhoso. Eu li no outro vídeo. Eu li o capítulo 3. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito do 7º, que fala da sabedoria. Olha só o que diz aqui a partir do verso 5. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos embaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. É assim que se encontra o grande número da humanidade. Mas ao que devemos nos apegar? Aqui, ó, Eclesiastes 12. Por que Eclesiastes? Porque Salomão pediu sabedoria. E ele foi o homem mais sábio. E todas as palavras que está aqui escrita foi dado pela inspiração do Espírito, com E maiúsculo, para nós que temos um espírito sedento da ministração do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. Então ele vai dar uns conselhos aqui, ó, no final, em Eclesiastes, falando da questão da conclusão sobre tudo que ele diz, a partir do verso 9. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou